Olá, professora Lídia, e hoje na disciplina de Física nós vamos ainda continuar com o estudo dos campos magnéticos, porém agora vamos tratar especificamente. Na aula anterior a gente viu várias particularidades do campo magnético e várias possibilidades. Hoje a gente vai restringir isso para um comportamento em alguns materiais. São eles corrente elétrica em fios retilíneos, espiras e bobinas. Então, basicamente, a gente vai estudar esse campo magnético, mas por meio de sua corrente elétrica. E aí, dependendo do tipo de material em que essa corrente está sendo transmitida, a forma do campo magnético vai mudar ali também e a gente vai ver essas especificidades. São basicamente 3: fios retilíneos, espiras e bobinas. Vamos iniciar. O primeiro que vamos ver são os fios retilíneos. E aí é muito interessante você compreender o sentido do deslocamento da corrente elétrica, porque a corrente elétrica ela se propaga num fio ou em um material condutor de eletricidade. No momento em que você visualiza esse fio ou esse material que está conduzindo, você consegue saber que a corrente elétrica ela está presente nesse material, inclusive o sentido dela. Só que o campo magnético não necessariamente, porque o campo magnético ele é invisível. E aí você consegue ver o fio em que sobre ele está percorrida a corrente elétrica, mas você não consegue ver o campo magnético. Então a gente vai ver agora como que esse campo magnético ele ocorre ou ele está presente em um fio, qual é a sua direção, qual é o sentido do campo, para que você, a partir de uma corrente elétrica ou de um material condutor, consiga entender também a presença dos campos magnéticos, mesmo que não dê para visualizar. E aí nós temos regras, você precisa entender a regra em cada material. Então, o primeiro é os fios retilíneos, ou o fio retilíneo. Como que se dá a presença desse campo magnético? Então, aí a gente vai utilizar uma regra chamada de regra da mão direita. Como que funciona essa regra? Quando um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica, lembrando que a corrente elétrica é representada pelo I minúsculo, ele gera ao seu redor um campo magnético, cujas linhas do campo são circunferências concêntricas pertencentes ao plano perpendicular ao fio com um centro comum em um ponto dele. O que seria isso? Aí eu preciso que você olhe aqui para minha mão agora. A regra da mão direita ela diz o seguinte: esse dedo polegar ele representa o fio condutor e a direção em que a corrente elétrica percorre. E os dedos eles serão a direção do campo magnético. Então, se o fio ele se desloca nesse sentido, ou se o fio está nesse sentido, você sabe que a corrente elétrica ela se dá nesse sentido. E a regra da mão direita, ela acontece dessa forma. Então, eu sei que se tem um fio aqui, o campo magnético é em volta disso, segundo a regra da mão direita. Ela é concêntrica. E o que significa isso? Tem um centro comum. Então, eu tenho linhas, eu tenho circunferências em torno desse centro comum. E o que seria esse centro comum? O fio condutor por onde a corrente percorre. Então, o dedo polegar aqui é a corrente elétrica, e em torno dela tem o campo, através dessas circunferências representado aqui pelos dedos. Essa é a regra da mão direita. Observa a imagem, que fica fácil também de compreender a partir dela. Então, você observa ali que mostra mesmo a corrente, representado pela seta e a letra I. E aí, em torno dela, a gente tem várias circunferências concêntricas, ou seja, com o centro sendo esse fio ou esse material condutor aí da corrente elétrica. Essa é a regra para o campo magnético em fios retilíneos. Isso pode ser calculado e quando a gente quiser calcular a intensidade desse campo, a gente utiliza essa equação aqui, ó. B é igual a μ vezes I dividido por 2πr. O que seria esse μ? Esse μ ele é a grandeza física chamada de permeabilidade magnética do meio. E a sua unidade é Tesla vezes metro dividido por ampere. Essa permeabilidade magnética ela tem um valor para o vácuo. Ou seja, se é percorrido no vácuo, já tem um valor, esse valor constante de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, esse valor, se for no vácuo, já sabe que você utiliza esse valor aí, é uma constante. Se for em outros meios materiais, essa permeabilidade, vai mudar. Tendo em vista que a permeabilidade ela é do meio. Então, depende de onde que esse campo aí está presente, o meio em que ele está presente. Aí você utiliza essa equação aí para fios retilíneos. Vamos para o segundo.
A ideia é a mesma, continuamos com campos magnéticos, com presença de corrente elétrica, que são cargas se deslocando ali. Agora, o que muda é a forma desse material condutor. Agora não temos simplesmente um fio retilíneo. A gente tem uma outra disposição para esse material em que está conduzindo a corrente elétrica. Então, vamos analisar para as espiras. Quando ligamos as extremidades ou pontas de um fio condutor, temos uma espira. De forma geral, a espira é sempre representada por uma figura plana e aí tem algumas possibilidades. Pode ser retângulo, triângulo, elipse e um círculo. No caso de espira circular, o campo magnético associado a ela apresenta as seguintes características no centro. Direção perpendicular ao plano da espira. Então, como que você entende aí? Vamos pegar o que já aprendemos nos fios retilíneos. Você tem essa mesma concepção, é a mesma regra da mão direita, só que digamos que você pega as duas extremidades do fio e aproxima elas. Então, você tem as duas extremidades, o ponto de saída e de entrada dessa corrente no circuito, e a figura em que vai se formar ali vai gerar a espira. Lembrando que a espira não necessariamente ela é circular. Pode ter outras formas como triângulo, retângulo e entre outros. Porém, o exemplo que eu trouxe é de uma espira circular. E a regra em que se utiliza é a mesma regra da mão direita. A gente continua ainda com material concêntrico e continua com essa propagação do campo perpendicular à corrente elétrica. Lembrando que você tem um ponto de saída, observa a figura, você tem um ponto de saída dessa corrente e o ponto de entrada representado pelas setas. E a partir dali eu tenho círculos ao longo dessa espira. Ao longo desse material, esse círculo ocorre. E a direção dele? A direção está representada pelas setinhas também e sempre utilizando a regra da mão direita. Observe que a regra ela é apresentada das duas formas aí, na saída e na entrada, ok? Podemos calcular também nas espiras circular essa intensidade do campo magnético através da equação N vezes μ vezes I dividido por 2R. Quem seria esse N? É o número da espira. Se a gente numa espira só tem uma volta ali, esse N é 1. Pode ter mais, e aí quando tiver mais é um caso que a gente vai ver mais na frente. Esse μ, mais uma vez, é a permeabilidade magnética, e lembrando que quando for no vácuo, ela tem o mesmo valor que eu já apresentei para vocês. E esse I, ele é a corrente elétrica, tendo em vista que o motivo desse campo magnético é justamente isso, essa corrente elétrica gerada a partir dessas cargas aí ao longo de um material condutor. Então, quando quiser calcular, para espiras você utiliza N vezes μ vezes I e vai dividir por 2R. E aí o nosso terceiro caso é o campo magnético em solenoide. O que seria esse solenoide? O solenoide é a bobina. Eu vou ter um material ali helicoidal. E o que seria isso? Que gira em torno de um centro em forma de hélice. Ou seja, nós continuamos ainda com a ideia de espiras. A espira, lembrando, tem um ponto de saída, uma volta, porque a gente estuda a espira circular, e o ponto de entrada. Só que no solenoide há uma repetição de espiras. E a gente tem várias voltas geradas ao longo dessa espira. É o que vamos chamar de bobina. Para quem não tem familiaridade com bobina, lembra aí de um amortecedor de uma moto, por exemplo. É algo parecido. Ali é um solenoide, um material que faz várias voltas, ou seja, que tem nele presente várias espiras. E aí tem algumas particularidades também quando for nesse formato. Então, primeiro no interior do solenoide, consideramos o campo magnético como sendo uniforme. Não esquece essa palavra aí, já que no interior ele é uniforme. E as linhas de indução são paralelas entre si. Isso é particular sempre que essa corrente elétrica percorrer um solenoide ou uma espira. O campo magnético ele vai se comportar dessa forma. Uniforme no centro e paralelo. Quanto mais comprido for o solenoide, mais uniforme será o campo magnético interno e mais fraco o campo magnético externo. Então, isso é uma particularidade. Você observa o seguinte, a grandeza física comprimento interfere diretamente na intensidade do campo magnético. E é importante você entender também que a intensidade do campo magnético fora é muito maior do que a intensidade do campo... a intensidade do campo magnético dentro é muito maior do que a intensidade do campo magnético fora, sendo interferida diretamente pela grandeza comprimento.
Observa no desenho aí, temos a presença desse solenoide, que são esse conjunto de espiras, e a direção das linhas do campo magnético obedece à mesma direção se a gente tem somente uma espira. O que muda agora é que tem uma repetição, tem várias espiras, e aí esse comportamento também se dá de forma repetitiva, sendo uniforme e paralelo dentro e com uma intensidade bem menor fora do solenoide. E aí também pode ser calculado a intensidade do campo através da equação μ, N dividido por L vezes I. O B é a intensidade do campo, o μ, mais uma vez, é a permeabilidade magnética, que já foi apresentado nos fios retilíneos. E observe que tem um N dividido por L ali. Quem que é esse N dividido por L? Ele representa o número de espira por unidade de comprimento. E aí, quanto maior esse comprimento, também menor a intensidade do campo magnético fora. Vamos ver alguns exemplos agora para que vocês entendam melhor. A primeira questão diz: o campo magnético de um fio longo e reto, alinhado na direção norte-sul, percorrido por uma corrente elétrica constante, e aí ele quer que a gente afirme a opção A, B ou C em relação a esse fio longo. Opção A: altera a direção da agulha de uma bússola colocada em suas proximidades? É alterado pela presença de um campo elétrico constante? Letra C: tem intensidade diretamente proporcional à distância do fio? Letra D: é induzido pela variação da corrente? E E: é em cada ponto de suas proximidades paralelo ao fio? Baseado no que foi dito ao longo da aula, o que a gente entende? Que altera a direção da bússola colocada próxima. Isso porque, se a gente tem um fio e a partir dele tem a condução de uma corrente elétrica, a gente viu que em torno dele tem um campo magnético. Se você aproxima a bússola, na agulha da bússola eu tenho que a agulha dela é imantada, ou seja, ela é magnetizada. E aí quando você aproxima, a agulha vai perceber a presença desse campo magnético. Então, vai ser alterado ali a agulha da bússola. E aí a questão 2 diz assim: assinale a opção correta. Eu tenho 3 proposições. A primeira é: uma agulha imantada pode ser atraída por um fio próximo a ela, no qual passa uma corrente elétrica. Segunda opção: os polos magnéticos de mesmo nome em 2 ímãs distintos se repelem. A 3, corrente elétrica em um fio gera um campo magnético no espaço ao seu redor. E aí as opções A, B, C, D e E tem várias possibilidades de combinação para você dizer qual dessas 3 opções é correta ou não. Então vamos analisar mais uma vez cada uma. Uma agulha imantada pode ser atraída por um fio próximo a ela no que passa a corrente. Vamos imaginar o seguinte: se essa agulha está imantada, quer dizer que ela está magnetizada. E se você aproxima ela de um fio na qual passa a corrente, ela vai perceber a presença desse campo magnético ali, pode ser atraída ou pode ser repelida, então é uma opção verdadeira. A 2. Os polos magnéticos de mesmo nome dos ímãs distintos se repelem. Pode ser norte-norte ou sul e sul, que a gente tem essas 2 possibilidades. E aí a regra é: iguais se repelem e diferentes se atraem. Então a opção também é correta. E a terceira: correntes elétricas em fios geram campo magnético no espaço ao seu redor. Isso a gente viu ao longo de toda a aula. Não importa a forma do fio, se é um fio retilíneo, se é uma espira ou se é um solenoide. O fato é que se tem corrente elétrica, tem a presença de um campo magnético. Então o que a gente pode concluir é que as 3 opções são opções verdadeiras. E aí a opção em que as 3 afirmativas são verdadeiras é a opção A. As 3 afirmativas estão corretas. Então, pessoal, foi isso. Não esquece que sempre que tem presença de corrente elétrica, ou seja, carga se deslocando em um material condutor, há um campo elétrico em torno desse material, e aí a sua forma depende da forma também que se apresenta esse material condutor, ok? Não esquece de acessar a plataforma Eduque para fazer mais algumas questões relacionadas ao conteúdo, e eu te espero aqui na próxima aula. Até mais!